desse vídeo é ótima para substituir aquele tradicional arroz com frango do meio da semana, sabe? É um arroz cremoso com frango. Quer aprender? Vem comigo! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um arroz cremoso com frango. Esse arroz ele é um pouco parecido com o risoto, porém ele é bem mais simples. A cremosidade desse arroz vem por conta do creme de leite. E os ingredientes todos estão listados aqui na descrição do vídeo. E também na próxima tela, que se você achar melhor, é só pausar e ir anotando os ingredientes. Mas espera aí, você já é inscrito nesse canal? Porque se você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, você se inscreve no canal e fica por dentro de todas as receitas que eu for postando por aqui. E se você clicar no sininho ao lado, você recebe uma notificação toda vez que eu subir uma receita por aqui. Então vamos para os ingredientes? Para começar a nossa receita, a gente vai adicionar 3 colheres de sopa de óleo em uma panela e daí a gente vai aquecer esse óleo. Assim que ele estiver aquecido, nós vamos adicionar a cebola e refogá-la até ela ficar transparente. Nesse caso, não é interessante deixar a cebola dourar, porque senão corre o risco de mais para frente na receita ela tostar e dar uma esturricada, que é o que a gente não quer. Assim que a cebola chegar neste ponto, a gente vai adicionar o frango, que por acaso já está temperadinho, com um pouquinho de alho, cebola, limão e também um pouquinho de pimenta do reino. Neste caso, a gente deixou de um dia para o outro ele temperado, e daí não corre o risco de deixar aquele gosto de frango sem tempero na comida. É uma dica bem interessante e também bem importante. E quando a gente acrescentar esse frango na receita, é interessante dar uma mexidinha ali para misturar a cebola com o frango, mas não é legal ficar mexendo sempre porque o frango ele tende a juntar mais água quando a gente fica mexendo mais nele. E neste momento da receita a gente não quer isso, a gente quer que ele dê uma tostadinha, porque isso dá um sabor mega especial para a receita. E daí quando você achar que o frango já chegou em um ponto bom ali, pode adicionar o açafrão. E daí sim, se você começar a mexer com mais frequência nesse frango, não tem problema nenhum, porque a gente vai usar essa água que o frango for juntando aí para acrescentar na água que já está reservada ali para o cozimento do arroz, porque isso dá um sabor mega especial para essa receita e intensifica os temperos e os sabores dessa receita. Então pode mexer. E quando você achar que o frango já está em um ponto bom, já está cozido, mas é interessante tirar o frango um pouquinho antes, porque lembrando que ele vai cozinhar um pouco mais depois no cozimento do arroz. E é nessa hora também que você vai adicionar o sal. Lembrando que é interessante colocar uma quantidade menor de sal, porque a gente vai precisar corrigir esse sal da receita mais para frente. Então não é interessante salgar muito neste momento. E daí nós vamos fazer o arroz. Nesse caso eu não tô medindo óleo, eu tô colocando óleo a gosto, então coloca uma quantidade interessante para você conseguir refogar o arroz e dar uma fritadinha nele. E daí pode aquecer o óleo para depois jogar o arroz e daí sim fritar ele até o ponto que você achar interessante e necessário. E quando isso ocorrer, você pode acrescentar 1 colher de sopa de açafrão. É interessante não acrescentar muito açafrão para a receita não ficar com gosto forte, nem uma cor muito intensa, mas uma quantidade mais ou menos do que eu estou mostrando aí na tela. E quando o açafrão já estiver homogêneo com o arroz, você pode acrescentar o vinho. E daí você pode acrescentar só ele e esperar ele secar, para posteriormente nós acrescentarmos os outros líquidos.
E agora sim nós vamos acrescentar o caldo de frango que eu falei que a gente tinha reservado lá atrás. Nesse caso eu também estou usando um pouco do caldo de frango que eu tinha guardado aqui na geladeira. Que sempre que a gente cozinha frango ou alguma coisa assim, a gente guarda esse caldo. E é uma dica super interessante que eu dou, não joga a água desse frango fora. Porque isso ajuda muito, dá um sabor mega especial para a comida do dia a dia. Inclusive é interessante colocar no arroz, ou em algum frango, ou também em algum molho. Inclusive eu já fiz algumas receitas aqui no canal utilizando esse tipo de caldo, como por exemplo o pastel de forno e a lasanha, que eu utilizei no molho. Inclusive eu vou deixar linkado aqui no card, e caso você tenha interesse, você pode assistir esses vídeos assim que finalizar esse. Uma dica interessante, se você não tiver o caldo de frango de outras receitas que você preparou, o que você pode fazer é acrescentar em uma xícara de água fervente um caldinho de frango, daqueles que a gente compra mesmo no supermercado, derretê-lo, e daí você tira essa xícara que você está adicionando com o caldo do restante da quantidade de água. No caso dessa receita, você sempre vai usar 2 xícaras de líquido para 1 xícara de arroz. E depois que todo o caldo do frango tiver sido acrescentado no arroz, você pode adicionar a água, que é uma água fervente comum, como se você estivesse fazendo um arroz normal do dia a dia. A única coisa que é interessante fazer é, depois que você acrescentar todos os líquidos, mexer um pouco para que eles fiquem homogêneos. E daí sim você pode voltar com o frango para a panela e misturar tudo novamente, porque assim não corre risco de ficar uma parte com frango ou uma parte sem frango. E daí você pode abaixar o fogo, deixar a tampa ali entreaberta para ele finalizar o cozimento e não perder todo o líquido. Isso também vai ajudar um pouco mais na cremosidade final do seu arroz. E então, por que esse arroz não pode ser considerado um risoto? O risoto, tradicionalmente, ele é feito com um arroz que vai mais amido. Normalmente a gente usa o arroz arbóreo, por ele ter um preço mais baixo. Nessa receita a gente está utilizando um arroz branco, que é o arroz que a gente usa no nosso dia a dia. O arroz de risoto, ele naturalmente solta uma cremosidade à receita, que tem todo um jeito especial de ser preparado. Nesse caso, como eu já disse, a cremosidade vem por conta do creme de leite. Então, por isso, esse arroz não pode ser considerado um risoto. E me conta aqui nos comentários, você quer aprender a fazer um risoto? Porque assim eu posso postar uma receita de um risoto por aqui no canal por esses dias. O que vocês acham? E quando o arroz já estiver macio, você pode desligar o fogo e a gente vai acrescentar os outros ingredientes. No caso, eu acrescento o queijo, o creme de leite, e também o champignon. E nesse momento é o momento ideal para você experimentar o arroz e ver se está faltando um pouquinho de sal ou algum outro tempero, uma pimenta, alguma coisa que você queira acrescentar na receita. É esse momento que você faz essa correção de temperos. E se você quiser dar um brilho a mais para esse arroz, é interessante acrescentar uma colher de manteiga ou margarina, porque isso dá todo um charme a mais para a receita. E após isso, é só servir. E essa foi a receita da semana, gente. E uma dica que eu dou quando você for fazer essa receita, se tiver um dia friozinho, sirva essa receita na hora, porque quando ela vai esfriando, ela vai perdendo toda aquela cremosidade que a gente gosta. E se você fizer essa receita, não esquece de me marcar nas redes sociais. O meu Instagram é brualbuquerque.blog. E também não esquece de compartilhar essa receita com alguém que você ame. E é isso, gente. Um grande beijo
e até a próxima!